Oi, pessoal, tudo bem? Então, aqui é a nossa quarta trilha do saber sobre maturidade emocional. Vamos lá, então? Mais uma trilhazinha, mais um caminho a ser percorrido, tá? Vamos lá. Então, vamos pensar o que é a maturidade emocional. Ela é um processo evolutivo do ser humano, através das suas ações, decisões e as escolhas. Elas vão moldar a forma de ver e posicionar na vida. Então, a gente tem que pensar assim: nós temos que ter sabedoria para filtrar e receber energias que o outro pode e quer dar. Consciência que merecemos e doaremos o nosso melhor, resultando na maturidade emocional, que é lidar com as nossas emoções e as emoções do outro, de forma simples, harmoniosa. Um exemplo: sabe quando estamos bravos e queremos gritar com todo mundo, ou quando estamos tristes e temos vontade de chorar? A maturidade emocional é o que vai ajudar a não sair explodindo ou desabafando por qualquer coisa. Iremos pensar antes de agir, saberemos como expressar o que sentimos de uma maneira que não magoe ninguém e nem a nós mesmos, conseguindo entender o lado da pessoa, mas principalmente respeitando os seus sentimentos. Não quer dizer que não cabe o julgamento e não quer dizer que existe certo e errado. Existem pontos de vista diferentes. Isso quer dizer que aprenderemos a se controlar sem deixar que as emoções possam nos controlar. Isso é a maturidade emocional, certo? Bom, para a psicologia, né, o nosso referencial para a maturidade emocional é o processo terapêutico, onde tantas emoções quanto os sentimentos vão desempenhar um papel central para o trabalho no autoconhecimento. A maturidade emocional ela é construída no decorrer do desenvolvimento humano, em todas as fases vividas, com seus marcos fundamentais para o crescimento do ser humano. O que são essas fases? Infância, adolescência, fase adulta, a velhice, tá? Todas as fases do desenvolvimento. E cada uma tem os seus marcos próprios no desenvolvimento. Vale lembrar que vários fatores influenciam tanto o desenvolvimento como o meio em que a pessoa está inserida. As relações vivenciadas, né, tanto no ciclo familiar quanto no ciclo social, as possíveis interpretações que podemos fazer, levando as ações ou reações diante delas, né? Assim, vamos aprendendo que o mundo está repleto de situações fáceis, difíceis e diferentes ao que desejamos. Mas é aí que vamos conhecer a nossa capacidade de lidar em qualquer situação, desenvolvendo a resiliência, certo? Principais características da maturidade emocional: assumir responsabilidade. A pessoa emocionalmente madura, ela assume a responsabilidade por seus atos, mesmo que isso possa causar dor, porque é só aceitando o que fazemos que conseguiremos tomar decisões com o que fazer em seguida. Presta atenção que no último módulo a gente falou sobre a zona de conforto. Então, muitas vezes, o medo de sentir dor, o medo de assumir responsabilidade, faz que a pessoa fique na zona de conforto, sendo que lá paralisa e não a faz amadurecer. A empatia, ela nos permite compreender o lado do outro. Com isso, conseguiremos criar um espaço saudável, tanto para nós quanto para quem estiver ao nosso redor. Isso é muito importante para a gente ter um convívio harmonioso. Ela promove o entendimento das emoções de quem conhecemos e de quem não temos muito contato. Assim estabeleceremos conexões mais fortes e seguras. Então, é importante a gente não julgar, não criticar. E lembre-se que eu sempre digo que quem julga tem um auto-julgamento muito forte. Então, muitas vezes é mais fácil apontar um dedo do que olhar os três voltados para você. Aceitar a vulnerabilidade.
É impossível ser forte ou estar no controle das situações o tempo todo. Apesar da sensação de fragilidade diante da vida ou do outro, pode ser desagradável, mas podemos aprender muito sobre nós mesmos nesses momentos. É o espelho, o que nós estamos enxergando no outro ou ouvindo do outro, reflete em nós, ou seja, são conteúdos nossos, é a nossa própria visão, tá? Da gente, não do outro. O que é do outro é dele, da história de vida dele. Estabelecer limites saudáveis. A pessoa emocionalmente madura, ela é capaz de estabelecer limites saudáveis nos relacionamentos e na vida. A pessoa define o que é bom ou não para si mesma e não possui dificuldade em expressar para o outro. A pessoa se coloca em primeiro lugar sem desmerecer o outro. O que quer dizer isso? Você aprende a se posicionar. Com a maturidade emocional, você aprende a se posicionar, sem medo de magoar, sem medo de não ser aceito pelo outro, sem medo de desagradar. Isso são pensamentos infantis, né? São pessoas inseguras. Vamos conhecer um pouco do desenvolvimento humano, desenvolvimento humano emocional, desculpa. Da concepção até a morte. Lembra que eu falei que o desenvolvimento humano ele passa por fases? Infância, adolescência, adulto e velhice, tá? Esse é o ciclo da vida, certo? Dentro do desenvolvimento humano, temos desenvolvimento emocional, que é um padrão de mudanças que acontece nas emoções, na personalidade e nas relações sociais, de acordo com cada fase de vida. Ou seja, é o pensar, sentir e agir, de acordo com cada fase, com a maturidade que a pessoa se encontra naquele momento. Quero lembrar aqui que a maturidade emocional nossa não acompanha a idade cronológica, tá? Você pode ser adulto e nem por isso você está tendo atitudes infantis, tá certo? Então vamos começar pela criança, tá? A primeira fase é a infância. No desenvolvimento da criança, a compreensão das emoções refere-se à capacidade de identificar, reconhecer e nomear as emoções, diferenciando as próprias emoções, compreendendo as emoções dos outros através das expressões faciais e nas características das situações de contexto emocional. Esse processo vai amadurecendo no decorrer do desenvolvimento infantil e no meio em que está inserida. Essa fase, eu vou passar cada fase um pouquinho, uma visão, para vocês irem refletindo sobre a história de vocês. Vamos reviver um pouco a nossa história, certo? Então, vamos lembrar que na infância, no nosso lado infantil, na nossa infância, nós não tínhamos maturidade emocional ainda. Ela vai começar a se formar e a ser desenvolvida através da nossa, conforme a gente vai desenvolvendo nossa capacidade, o nosso cérebro vai desenvolvendo, as nossas interações com as pessoas que estão à nossa volta e a dinâmica, o sistema familiar. Como que as pessoas se relacionam, os padrões, as crenças, tudo isso, a criança fica na memória dela, porque ela não tem maturidade ainda para compreender, mas ela percebe e sente, tá? Então é mais sensação que ela tem. Primeiros dias de vida são capazes de perceber as emoções, aprendendo a socializar. O ambiente familiar irá ajudar a criança no aprendizado de um ajustamento social e da sua saúde mental. O que quer dizer esse perceber as emoções? Ela sente dorzinha na barriga, porque ela não tem consciência, então ela está aquele incômodo na barriga, ela chora, a mãe vem dar o peito ou mamadeira. A criança faz xixi na fraldinha ou cocô, está incomodada, chora, a mãe vem e troca a fralda. E isso, cada movimento desse que vai acontecendo, a mãe vai introduzindo também afeto, a forma de cuidar, a conversa que ela tem com a criança, tudo isso vai ajudando a criança a se desenvolver emocionalmente. E ela vai aprendendo a lidar com essas situações.
A compreensão emocional assume uma importância na gestão das emoções e também no desenvolvimento da conexão entre cognição, pensar, emoção, sentir e padrões emocionais, ação, tá? Então, por isso que a gente fala que é muito importante que no primeiro ano da criança, evite levar ela para um berçário, para uma creche, a não ser que há muita necessidade, porque é o primeiro ano, é onde realmente está se formando toda a personalidade da criança, está começando a se formar ali. O cérebro dela ainda não está totalmente completo. Então, vamos fazer uma leiturazinha aqui rápida disso que nós falamos. Então, a criança, no seu de crescimento, ela vai tendo consciência, que vai desenvolver a linguagem e a dimensão intelectual não verbal. Se ela vê a face das pessoas, ela começa a perceber se a pessoa está bem ou não. Só que ela traz isso para ela como a forma dela ser aceita ou não. A gente não pode esquecer que o principal, as principais necessidades das crianças na primeira fase da infância é segurança, proteção e se sentir amada. Existir diante do olhar do outro. Isso é fundamental para o desenvolvimento dela. Então, essa dimensão intelectual não verbal é quando ela começa nessa interação com o olhar do outro, a afeição do outro, se olha bravo, ela tem reações diante dessas imagens. Nos 3 primeiros anos, os rostos são expressões faciais. Então, o que a pessoa, o adulto mostra, né, como ele lida com aquilo, a criança vai absorvendo, ela vai satisfazendo as necessidades dela, se sente segura ou não. Se ela vê que a pessoa está brava, está nervosa, com a cara fechada, provavelmente ela vai chorar, ela vai ficar insegura, com medo. O existir, entre aspas, através do olhar do outro, é um sentimento de pertencimento. Né? Então, se a mãe está com problema ou tem alguma questão, sei lá, alguma doença, alguma coisa, e a maneira como ela lida com aquilo, com a criança, com raiva, com braveza, ou mesmo sem ter uma consciência do que está se passando, a criança pode se sentir insegura, não amada. E isso fica na memória dela e ela leva no decorrer da vida dela, tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos entender melhor. Bom, eu fiz aqui um gráficozinho para a gente só ter uma compreensão de como acontecem as emoções. No primeiro ano de vida, sem maturidade emocional para saber lidar com as situações. Utiliza a informação emocional para fazer escolhas. Comportamento será de reação. Então, a criança no primeiro ano de vida, ela desenvolve alegria, tristeza, raiva e surpresa. Do 2 aos 3 anos, a socialização emocional gera mudanças. Ainda possui influência do olhar do outro, certo? Então, ela ainda está com as mesmas emoções do primeiro ano, mas ela já começa a interagir mais, socializar mais. Então, ela começa a se perceber mais e aí as necessidades dela, ela também começa a manipular o ambiente, tá? No terceiro ano de vida, ela usa com frequência as emoções primárias. Alegria, tristeza, raiva e medo. São as básicas, certo? Depois dos 2 e 3 anos de vida, surgem as emoções dirigidas para ela mesma, que depende dos exemplos dos pais, a vergonha e o orgulho. Então, ela é aquela fase que a criança tenta agradar os pais de toda maneira, para ela se sentir segura, amada, protegida, tá? Então, se o pai critica, dá bronca demais, ou, sabe, não interage de uma forma, não é maldade da pessoa, mas às vezes eles não têm nem consciência do que isso pode causar na criança. Dos 4 aos 6 anos de vida, a idade da tomada de decisão, mudanças cognitivas e comportamentais na compreensão emocional. São formadas atitudes básicas que vão ajudar no desenvolvimento da criança. Ampliação do mundo, maior interação e socialização. É a fase que ela já está na escola, né? Bem antes, no 2, 3 anos, ela já está socializando mais,
não só com os priminhos, tudo, antes mesmo de 2, 3 anos, que ela já tem uma certa consciência, ela tem, né? Então, ela, aqui na primeiro momento, ela não gosta de dividir brinquedos. Quando ela vai para a escola, ela aprende a dividir, a compartilhar as coisas, né? Mas ainda tem muita dificuldade de entender o que está se passando. Dos 8 aos 12 anos de idade, a compreensão das emoções múltiplas ou mistas. É a mistura de estados afetivos contrastantes. Caracteriza o conceito emocional. Surge as emoções sociais, culpa, orgulho, controle mental e o bem-estar. Então, observa que na criança, esse processo vai acontecer com todos nós. A nossa infância aconteceu tudo isso, nós criança. Só que muitas coisas nós não vamos lembrar. Às vezes, quando a gente faz terapia, quando a gente procura terapia, o que acontece? Conforme a gente for relatando a nossa história, contando, revivendo com a cabeça que nós temos hoje, vem flashes dessas memórias. E isso a gente vai ressignificando no nosso decorrer. É isso que leva a gente à maturidade emocional. Senão a gente continua presa ainda dentro desse contexto emocional dependente, total. Que é, a gente está buscando o quê? Aprovação, acolhimento, né? Reconhecimento, que são sentimentos também de segurança, de proteção, de pertencer, tá? Então vamos lá. Na adolescência. Bom, na fase da adolescência, o momento é de busca por uma identidade. O jovem procura um olhar diferente do olhar do meio familiar. Então, até a infância, até ele completar a infância, entrar na pré-adolescência, na puberdade, o que acontece? A identidade dele foi totalmente completa pelo olhar da família, né? Quem escolhe a roupa é a mãe, né? Se você vai sair com a família, vamos sair com a família. Ele não tem muita escolha, ele vai. Quando entra na adolescência, ele começa a buscar uma identidade diferente. E isso é fundamental. E os pais têm muita dificuldade de entender isso. Por quê? Quando ele está na escola, ele entra em grupos sociais, né, da mesma idade, a forma de vestir. E é a maneira deles se sentirem protegidos para romper com a identidade infantil, não é com a família, é com a identidade infantil, e buscar essa independência, que é a identidade social, que vai transformar na identidade adulta, entende? O jovem procura um olhar diferente do olhar do meio familiar, mas a base da estrutura emocional iniciou na família. Ele continua precisando de segurança e proteção. Então, ao mesmo tempo que ele faz todo, né, uma pose, uma postura de eu sou independente, ele depende da mesada, depende de que leve busca nas festas, de permissão para as coisas, tá? Por isso que gera muito conflito nessa fase. Essa fase traz mudanças significativas na vida do adolescente, físicas, intelectuais, sociais e emocionais. Agem de forma adulta e infantil e aos poucos vão amadurecendo. A gente tem que lembrar que o meio interfere muito nesse contexto. Tem pais que são super protetores e que impedem do jovem viver essa busca pela essa independência social. Então, são jovens, mas com uma cabecinha ainda muito infantil, muito dependente, tá? Ocorre no início da adolescência o início do desenvolvimento da capacidade do pensamento lógico e abstrato. Então, ele reflete sobre o que ele está pensando também, né? As coisas passam a ter um início, meio e um fim. É um pensamento lógico. Passa a ter um aumento de consciência dele mesmo e da capacidade de refletir sobre si mesmo. Só que nisso, como os hormônios estão a 1000 por hora e muitas transformações, igual nós vimos, as mudanças, eles têm muita dificuldade. E a primeira dificuldade que eles têm é com as mudanças corporais. E isso pode gera muitos conflitos no adolescente, podendo trazer também transtornos diante disso, como anorexia, bulimia, tá? Depressão,
porque são mudanças bruscas e o meio, tanto deles quanto da família, muitas vezes julgam, criticam. E isso gera uma insegurança interna neles de afirmação da própria imagem, tá? Só que as mudanças físicas, podem gerar um constrangimento, com um sentimento de embaraço, confusão, podendo transformar a autoconsciência que vinha desenvolvendo, podendo surgir conflitos próprios da fase. É o que eu falei. Para o adolescente, as interpretações que ele faz sobre o que é certo e errado é feita de forma absoluta. Eles são tudo, eles são heróis. Nada de mal acontece com eles. Não. Acontece com o do amigo, mas com ele não. Só que a gente está vendo cada vez mais que eles têm tomado consciência disso, mas ao mesmo tempo têm sofrido muito também, principalmente por causa das redes sociais, das interações sociais. Surgem questões dos padrões e crenças familiares, mas os adolescentes não possuem maturidade emocional total e acabam agindo como criança. Então, eles estão na fase ainda de transição. Eles não têm maturidade suficiente. Tudo na adolescência é vivido de forma intensa. É a pura novela mexicana. Ele não consegue suprimir pensamento e ações impróprias e prejudiciais à saúde. É um aprendizado gradual. Então, eles passam de uma alegria enorme para uma tristeza. Hoje eles estão amando, amanhã estão detestando. Então, esse é o mundo do adolescente. É uma montanha russa em queda livre. 3 pontos chaves na adolescência. A preocupação, decisão da futura carreira. Cobrança, obstáculos à aprendizagem, dificuldades, atenção e comportamentos. Questionamento, questão e problemas morais. Tá? Então, esses pontos chaves para ele. Hoje, nós estamos vivendo já existe estudo na apostila eu colocando mais sobre isso, que está surgindo uma fase intermediária entre a infância e a adolescência, tá? Já eu falo para vocês. Então vamos lá, continuando na adolescência. A família é o centro da vida social da criança. Na adolescência, o principal foco social para o jovem são os grupos de colegas, é o que eu já expliquei. Eles formam gangues, então eles andam igual, camiseta de propaganda, calça caindo, tênis rasgado. Os pais querem morrer com isso, mas é a vida deles. É assim que eles vão buscando essa identidade. Por estar tentando crescer em muitas direções, é comum o jovem vivenciar emoções e sentimentos diferentes e sem muita consciência de compreensão. Um dos pontos fortes na adolescência é o bullying, porque entre eles mesmo acabam gerando esse desconforto muito grande, esse problema muito sério. Então, é o nerd, a patricinha, é o galãzinho, tudo isso. Né? Não, galã é bem antigo, né? É o boyzinho da escola, o preferido de todas. Então, isso, para eles, aí cria sensações de rejeição, de abandono. E aí vem as histórias de família também que podem pesar. No desenvolvimento emocional do adolescente, precisamos ficar atentos em relação à incidência, olha o que eu falei, de distúrbios de saúde mental, como a depressão, transtorno e ansiedade e suicídio. É altíssimo o índice de suicídio na adolescência, só que não é muito divulgado. E muito menos o que levou a pessoa a suicidar. Aí eles encobrem isso porque tem muita culpa, muitas questões envolvidas. Então não se fala, só que isso acaba aumentando o índice de suicídio nos jovens. Algumas das emoções mais frequentes nos jovens são a frustração, onde ele evita vivenciá-la não falando o que está pensando ou sentindo. Eles têm uma tolerância zero. E eles sempre querem estar com a verdade absoluta. Eles sempre estão com a razão.
E a frustração é um dos pontos, um dos marcos fundamentais do desenvolvimento para a vida adulta, que é você saber lidar com aquilo que é desagradável, mas buscando uma melhor solução para você, sem prejudicar a si e o outro. A raiva é muito intensa e a mente do jovem julga a situação. Assim, ele se sente envergonhado, ofendido ou magoado. Então, ele vive tudo com muita intenção. Então, lembra do filme Os Divertidamente? É bem isso, né? Entra todos, acabam querendo dar palpite, ninguém toma conta, né, do controle da vida mesmo. A tristeza é uma experiência relacionada com a dor e o sofrimento, levando o jovem a se afastar de situações que possam provocar a dor. Muitas vezes, às vezes, mantém eles numa zona de conforto e, dependendo do grau dessa tristeza, eles podem desenvolver transtornos. O emocional para o adolescente é como uma montanha-russa, como eu disse. Ou seja, as emoções variando de uma vivência extrema ao desespero total de um minuto ao outro. O adolescente vivencia muitas emoções simultaneamente, mas não consegue diferenciar e regularizar as emoções. Então, elas são vividas, vivenciadas, mas a consciência ainda é muito pouca. E a pressão é muito forte, a pressão social diante dos adolescentes. A terapia para o adolescente é super, hiper válida, mas tem que ser uma coisa que parte deles, né? Não pode ser... Muitas vezes os pais é que mandam. Você tem que criar um vínculo com ele para que ele perceba que aquilo é importante para ele. Que independente dos pais acharem que ele precisa, ele é que tem que ter essa necessidade. Eu tenho percebido que hoje em dia, os adolescentes já têm um pouquinho mais de maturidade. Eles mesmos têm buscado a terapia, né? As redes sociais, a tecnologia, isso ajuda muito. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que, para você, o nível de consciência deles ainda não é forte o suficiente. Então, tem determinadas situações que eles não compreendem e nós temos que respeitar o tempo deles. Então, a gente conversa sobre aquilo, trata com eles, mas tem que deixar o tempo para eles assimilarem e realmente mudarem. É um trabalho de paciência. Agora, nós vamos entrar na vida adulta. Antes que eu entro na vida adulta, eu quero falar sobre a fase intermediária que eu comentei. Ela chama... Meu Deus do céu, esqueci o nome. Adultez emergente, em português. É uma fase onde o adulto está exatamente no limbo. Ele é o adulto e ele é criança ainda ao mesmo tempo. Então, ele tem muitas coisas que ele custa amadurecer emocionalmente, tá? É muito difícil isso para ele, certo? Então, ele tem dificuldade de tomar decisões, ao mesmo tempo que ele tem atitudes adultas, mas tem comportamentos, às vezes, infantis, né? Há muita dependência ainda emocional. Então, é uma fase que está sendo ainda estudada, né? Mas que logo, logo já vai estar inserida também dentro do desenvolvimento humano, né? Exatamente por causa dessas mudanças sociais, as mudanças que vêm ocorrendo no próprio olhar da dinâmica hoje de vida, do sistema familiar. Então, já está existindo. A gente tem percebido que os jovens hoje estão amadurecendo um pouquinho antes, né? Antes as meninas de 11, 12 anos brincavam muito de boneca. Hoje não se fala nem boneca, né? Então, é muita coisa, mudança. E isso acaba mudando toda a dinâmica. Então, graças a Deus, está tendo pesquisadores, educadores, psicólogos, estudando as mudanças de comportamento, de pensamento, de vida desses jovens. E logo, logo também vai ter mudança nas outras fases também, porque o mundo está diante de... Nós somos em evolução, então a vida muda em todos os sentidos, tá? A vida adulta, ela é entendida muitas vezes como uma etapa de estabilidade, como uma forma de maturidade.
mas essa etapa é marcada por transições e transformações. O adulto busca novas conquistas. Ele está inserido em um mundo do trabalho e das relações interpessoais e traz a sua bagagem a história familiar. Então, é aonde eu falo que a idade cronológica não acompanha a idade emocional, a maturidade emocional. Você pode ser adulto, mas ter comportamentos ainda, atitudes ainda infantis. E isso às vezes está envolvido com as questões familiares, sociais, a maneira sua de se ver, tudo isso tem um peso. A fase adulta, ela traz responsabilidades, desafios, escolhas e mudanças significativas para o adulto. Depara com questões emocionais que vão fazê-lo aprender, em algum momento de sua vida, a olhar com mais acolhimento para si mesmo. Aqui surge a busca do autoconhecimento, tá? Normalmente, o adulto busca, no caso, a terapia, não, hoje em dia, não tanto no primeiro momento pelo autoconhecimento, mas por uma situação que está sendo muito difícil de vivenciá-la, de enfrentá-la sozinho. E conforme ele começa a terapia, não são todos que dão continuidade, eles começam a perceber que a terapia é muito mais do que resolver aquele momento preciso, aquela breve atendimento ali, tá? É o início de uma jornada de crescimento pessoal e equilíbrio emocional, a chamada maturidade. É um processo que requer a compreensão da origem das crenças e padrões, então nós temos que, com a cabeça de adulto, cabecinha de adulto, pensando como adulto, ressignificar as crenças e os padrões para não repetir. Porque senão a gente continua tendo comportamentos, atitudes hoje que diz respeito muito mais aos nossos pais, ao nosso sistema familiar, do que nós. Então nós temos que ressignificar. Porque se a gente fica nesse padrão de repetição, mentalmente nós estamos agindo, pensando com a cabeça de criança. Emocionalmente nós continuamos dependentes. E esquecemos que nós também podemos nos dar segurança, proteção, né? Existir diante do nosso próprio olhar, tá? A oportunidade para o aprendizado de ouvir os pensamentos, reconhecer e identificar as emoções e os sentimentos que estão por trás e sabermos nos posicionarmos diante das situações da vida. Olha a primeira trilha lá. Lembra? Pensar, sentir e agir. É isso que vai fazendo a gente amadurecer. Levar ao autoconhecimento. É um momento onde o adulto busca assumir a sua própria trajetória. Esse processo pode gerar aumento de estresse com pressões no cotidiano. Se você tem uma autoimagem não muito forte, não muito legal sobre você, você tem uma certa dependência emocional do outro. Você espera reconhecimento, aprovação do outro. E aí você fica dependente do outro. Você espera que o outro faça algo que você mesmo não está enxergando em você. Isso te paralisa, gera estresse, ansiedade, porque você vai afastando cada vez mais da sua própria imagem. É preciso reconhecer os gatilhos que levam a desenvolver ansiedade, prejudicando a saúde física e mental. Então, requer que a gente pare, pense, reflita sobre a nossa história. Não é julgar a nossa história, mas refletir, perceber o que nós podemos estar repetindo, o que realmente... Entrar em contato com as nossas emoções, né, para reconhecê-las. Então, tudo isso é um processo. Palavra-chave para o processo do crescimento chama-se ressignificação. Precisamos rever a nossa história para aprender a respeitar o que nos foi oferecido. E agora trazer novos conceitos, significado e entendimento para nossas escolhas, sem julgamentos. É o reconhecimento do amor próprio, né? Isso é fundamental para o nosso adulto, no olhar do adulto. Eu costumo trazer muito a nossa criança interior, que é a lembrança da nossa infância,
é como se hoje, adulto, a gente vai cuidar dessa criança interior. Percebê-la, dar a ela aquilo supostamente ela acha que não teve, né? E a gente tem que perceber que muitas vezes o que a gente faz? A gente acaba repetindo o mesmo movimento que eles fizeram com a gente. Não dando atenção, não dando acolhimento, não reconhecendo os sentimentos, as emoções dessa criança. Então, temos que voltar para nós, o olhar, enxergar essa criança e nos percebermos nela também, tá? Falta de conhecimento emocional na fase adulta. Pode acarretar dificuldades na vida como insegurança, baixa autoestima, problema em relacionamento, baixa tolerância à frustração e agressividade. Automaticamente, a pessoa vai ter umas reações diante das situações. Muitas vezes, essas reações vão ser o quê? Infantis, né? E a gente acaba ouvindo isso do outro. Larga de ser manhosa, larga de ser mimada, para de dar birra. E a resposta não é, mas eu sou adulto. Mas, então, por que você está comportando igual criança? Então, a gente tem que refletir sobre isso. O encontro, olha, a criança interior. O encontro com a criança interior vai nos levar à nossa essência. Desta forma, podemos olhar para as dores do passado e identificar as necessidades emocionais não supridas, né, que não foram satisfeitas, e assim iniciar um processo de cura e resgate da criança. O adulto precisa acolher a sua criança interior. Ela é o seu lado infantil e assustado. É preciso ajudá-la a enfrentar seus medos e temores. A criança interior não quer se sentir só, com o sentimento de rejeição e abandono. Ela quer sentir que ela é aceita por você, como ela é. Entendeu? Para de se culpar, para de puni-la, né? Diga a ela, olha, volta o olhar para você, diga à sua criança interior que ela pode confiar em você, que você a ama, né? Que agora você vai protegê-la. É fácil fazer isso? Não. Por quê? A maior dificuldade é a gente enxergar a gente. E sempre a gente vai ter a justificativa que às vezes a criança lá atrás, nós, criança, ouvimos. Estou cansado, trabalhei muito. Os pais da gente estão o tempo inteiro falando. Fala baixo, estou com dor de cabeça, vem comer e não escuta a criança. Tudo isso fica na memória da criança. E a gente, quando adulto, a gente, sem perceber, começa a repetir tudo de novo. Então, a gente tem que ressignificar. Bom, aí nós vamos passar, então, para o envelhecer. O envelhecer é uma continuidade da fase adulta, que possui uma importância fundamental em todo o ciclo da vida. Na velhice, as emoções também são vivenciadas e não somente da maneira como muitas vezes vemos ser tratadas, como sentimentos negativos. Isso é preconceito, mas gera questionamento sobre a velhice do ponto de vista do sentimento medo de doenças, da incapacidade, da perda da independência e da morte. É um dos pontos muito, principalmente quando a pessoa tem uma vida muito ativa, independente, quando ela vai se tornando com mais idade, mais idosa, e a energia vai diminuindo, as capacidades vão também ficando. Mentalmente você está 1000 por hora, mas o corpo, a energia já não é a mesma, né? Então isso gera muito desconforto, medo para a pessoa. E nós vivemos ainda numa sociedade onde que a velhice é algo que é como se incomodasse, dá trabalho, né? Então é triste isso. Nós não temos, na nossa sociedade, nós não temos lugares apropriados para essas pessoas irem, né? Tem muitas coisas desiguais socialmente para o velho, né? Para o idoso. Então isso tudo gera medo. Ainda tem muitos padrões sociais com relação à aposentadoria, as coisas, tudo que isso pesa na vida deles, né? E muitas vezes o idoso, eles têm muita necessidade de relatar a história dele, as experiências de vida. Tanto é que os netos amam ouvir. Por quê? É o ciclo da vida.
A criança está ouvindo a experiência daquele que está terminando a vida. Isso é muito importante. Mas o adulto não tem paciência de escutar. E ele esquece que ele também um dia vai tornar-se idoso. Envelhecer é um desafio pessoal. Convivemos com as transformações, desafios e necessidades de nossos pais, avós, tios, além dos nossos próprios. A sociedade ainda considera o envelhecer como sinônimo de inutilidade. Com isso, surgem sintomas no processo de envelhecer, como depressão, ansiedade, autoestima baixa, solidão e isolamento social. Envelhecer pode apresentar uma série de desafios psicológicos e sociais, mas também pode ser uma fase gratificante e significativa da vida. Tem que ter respeito. Ao enfrentar os desafios com resiliência, os idosos podem viver uma vida plena e satisfatória, mantendo a sua saúde mental e emocional. Emoções que podem surgir à pessoa no processo de envelhecimento. A raiva, o medo, a tristeza, a vergonha, a culpa. A história de vida da pessoa idosa e a maneira que ela se posiciona diante de si mesmo, lembra que cada um traz a sua história, ajudará ela a reconhecer suas emoções. A escuta é fundamental nessa etapa da vida, tá? Ainda pelo menos na minha visão, a procura pela terapia pelo idoso, ela é pequena. Quando buscam, às vezes buscam por estar dentro de um processo depressivo ou de uma doença, um câncer, alguma coisa assim. Normalmente, ainda bem que tem as terapias ocupacionais, né, as terapias alternativas, e que muito, como a arte-terapia, tudo, que são também muito úteis, porque fazem eles, dá a chance deles refletirem a história de vida deles. Então, vamos refletir um pouquinho aqui. Jamais se lamente por envelhecer. Amadurecer vem como fruto, e muitas pessoas não conseguirão passar por isso. Então, vamos agradecer se ainda estamos aqui lutando pela vida e ser melhor a cada dia. Não preocupa tanto com a idade. Às vezes você não tem mais a energia que você tinha aos 20 anos e tudo, mas você tem uma maturidade, uma sabedoria muito maior do que aos 20 anos, né? Hoje, quanto mais você se conhece, mais dona de você mesma você é. Então, você depende menos do outro, tá? E a dependência, às vezes, que o envelhecer passa, é uma coisa que já muito lá, que a pessoa tem doenças mais sérias, ou está na cadeira de roda, tudo. Mas a maneira dela lidar com a vida faz toda uma diferença. Então, nós temos que ajudá-los também, porque esse caminho todos nós vamos passar, né? Como nós passamos pela infância, pela adolescência, pela fase adulta, nós vamos chegar na velhice também, se Deus quiser. Bom, não existe uma relação direta entre maturidade emocional e idade cronológica, aquilo que eu te falei lá atrás. Ou seja, pode existir pessoa idosa, imatura e jovem emocionalmente maduro. A maturidade emocional não acompanha necessariamente o envelhecimento. A maturidade emocional é como algo semelhante à inteligência emocional, cuja principal característica é a boa tolerância à frustração e à contrariedade, ou seja, a gente saber agir e não reagir diante das situações. E isso só acontece através do autoconhecimento. Na estruturação da personalidade é essencial o conflito entre o que se quer e o que se pode, o quanto se quer e o quando se pode. Então é importante a gente entender isso, para nós nos posicionarmos, porque às vezes a gente quer uma coisa, mas na verdade a gente nem tem noção do que realmente aquilo vai significar para a gente ou tem um significado. Mas às vezes vem com bagagem. Eu quero porque quero. Não, tá. Aí você ganha, passa 5, 10 minutos, eu quero outra coisa. Então você nunca está satisfeito. Essas necessidades têm que ser pensadas. Porque às vezes a gente cria mecanismos que fazem a gente ser compulsiva, comprar demais, comer demais,
viajar demais, um monte de coisa que, na verdade, só faz você afastar de você mesma e não resolve as suas questões, tá? Pessoas emocionalmente imaturas não aprenderam a gerir o conflito adequadamente nas fases do desenvolvimento. Infância, adolescência, fase adulta. Não aprenderam a transformar o tempo de espera que medeia o sentir e o desejo e a sua satisfação. Às vezes é aquela coisa, a criança começa a chorar, a mãe ou o pai já faz alguma coisa. Hoje em dia, a maior crise nossa é essa, né? A criança começa a resmungar tudo, dá um celular. Resolve um problema gerando um problemão, né? Uma coisa muito maior, um perigo muito maior. São pessoas emocionalmente mais reativas e reivindicativas, exigindo de forma obstinada a satisfação imediata das necessidades. O seu funcionamento é mais autocentrado e egocêntrico, não se importando com o ponto de vista do outro. Então, hoje em dia a gente fala muito assim, é o reizinho da casa, né? Então, quer que as pessoas, os amigos, os relacionamentos, agem com ele, tratem ele igual a família tratou. Como né, aquela coisa assim, o principal da casa. Só que por trás disso tem N histórias. Não que você não seja amado, mas a questão é essa. Não é as pessoas fazendo as coisas para você que você vai se sentir importante diante do olhar do outro. Você tem que enxergar a sua própria importância, tá? E uma coisa que a gente está fazendo muito, nós adultos, né? Que quando a gente está ansioso, está chateado, ou está com uma coisa, a gente pega o celular e fica o dia inteiro fuxicando naquilo. E foge de situações que deveriam ser respondidas, feitas na hora, tá? Então vamos pensar nisso. Pessoas emocionalmente maduras, o oposto. Também não gostam da frustração, mas conseguem tolerar o desconforto e libertarem-se dele sem envolverem ou prejudicarem outras pessoas. Então, elas compreendem, ou seja, elas se vê o que realmente está sentindo frustrada. O que realmente aconteceu, ela tem que entrar em contato com a emoção dela, não o que aconteceu lá fora. Porque o que incomoda não é o que aconteceu, não é a frustração do outro, é como eu interpretei essa frustração. A tolerância à dor permite o desenvolvimento da empatia, que é a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro e de imaginarmos a sua dor, né? Então, a gente ser compreensivo, empático, né? Não existe uma dor maior que a outra. Cada um carrega a dor com a sua própria interpretação. Só que a gente, às vezes, tem mania de ouvir muito isso, né? Nossa, sua dor de cabeça. A minha enxaqueca. Nossa, sofri a vida inteira com isso. Mas, cara, ela não quer saber de você, ela está querendo saber dela, está falando dela. Vamos saber escutar, respeitar, né? Não é você falar que é coisa que vai transformar você melhor do que o outro. A pessoa madura, saber ser humilde na medida que tem consciência que o seu saber será sempre limitado e que o erro e a falha fazem parte da condição humana e é o que nos leva ao aprendizado. A pessoa madura é capaz de tolerar as dúvidas, o não saber, a ineficiência e as incertezas em relação ao futuro. E nem por isso quer dizer que ela não é capaz, que ela não tem competência, que ela não é boa o suficiente e que ela não agrada. Então, isso é maturidade. Isso é o autoconhecimento. Tem sentido de humor e é curiosa. Possui autocrítica de forma construtiva, tá? Ela não se deixa abater. Não quer dizer que ela não vai ter os seus momentos mais tristes, mas ela reage. Peraí, o que aconteceu aqui? O que é uma pessoa imatura, né? A imaturidade é muito comum e até normal, porque o mundo de hoje existem pessoas que sentem medo de crescer. Vivem no mundo fantasioso da infância, seguro, protetor, aquele mundinho que eu costumo chamar do mundo de Nárnia. Na foto aí é o mundo de Alice,
né, no País das Maravilhas, afetando o seu comportamento na vida adulta. Sinais de alerta para a pessoa imatura. Depender dos pais emocionalmente e financeiramente. A maturidade também se adquire com a independência emocional dos pais. Você crescer, tomar conta de você, ganhar o seu próprio dinheiro, não quer dizer que seus pais não possam continuar te ajudando, não quer. Você continua sendo filha, só que o teu olhar é de adulta. Você não depende emocionalmente mais assim, tá? A pessoa imatura, ela é mimada e super protegida. E com isso, ela não enxerga a própria capacidade. E ela tem medo de crescer e perder esse lado protetor, seguro. E muitas vezes, essa dependência não vem nem tanto dela, mas vem do sistema que ela foi criada. São pais imaturos que têm medo dos filhos crescerem e eles se sentirem inúteis. Aí faz o jovem, a criança, o adulto depois a ficar dependentes, né? Não se preocupe em controlar as finanças. A maturidade nos leva a ter controle sobre a nossa vida e tudo que se refere a ela. Responsabilidade com as finanças e o dinheiro de cada um é um requisito para adquirir independência. O que muitas vezes acontece, que a gente escuta em consultório? É assim, ganha o dinheiro, mas inconscientemente gasta. Aí, inconscientemente, está pensando assim, bom, se faltar, meu pai me ajuda. Se faltar, não sei o quê. Sempre conta com o outro. Calma, vamos nos organizar. Não que o outro não possa te ajudar, mas vamos pensar em você. Porque enquanto você está nessa dependência, sem perceber muitas vezes, o que acontece? Você duvida da sua capacidade. Você duvida do seu sucesso, das suas conquistas. Entende? Viver como se tivesse 18 anos. A pessoa que não amadureceu ainda é eterna adolescente e age como um adolescente. Não sabe expressar seus sentimentos. O desenvolvimento vital passa por fases onde a timidez e a expressão dos sentimentos se completam. E a maturidade é a base para aprendermos a lidar com mais facilidade. Então, o que é isso? Olhar para nós, aprender a ouvir os nossos pensamentos, reconhecer os nossos sentimentos e buscar agir melhor da forma como a gente vai se sentir bem. Não aceite e não compartilhe os erros. A pessoa imatura, raramente ela falará, desculpe-me ou errei. Ela irá arrumar justificativa. E quanto mais justificativa a pessoa arruma, mais ela levanta dúvida com relação ao outro. E mais aquela autoimagem que ela não quer passar é escancarada. Depositar felicidade do outro ou culpar o outro por sua infelicidade. A pessoa imatura, ela é dependente emocional do outro. Então, tudo que está acontecendo de ruim na vida dela é porque o outro causou, né? Ou é a mãe, dá sempre uma desculpa. Fui demitido, não é porque alguma coisa aconteceu e eu tenho a minha parcela. Não, é porque o governo está fazendo isso com todo mundo. Então, sempre tem uma justificativa. A pessoa imatura, ela tem dificuldade de olhar para si mesmo. Por quê? O foco dela, do olhar dela está no outro, tá? Essa é a dependência. Refletir, então, sobre a maturidade emocional. A maturidade emocional, ela não surge do nada. Ela exige trabalho, esforço, boa vontade e o desejo de olhar para dentro e se conhecer melhor, com a cabeça racional, coração emocional em perfeita sintonia. Qual é a dificuldade aqui? Olhar para si mesmo. Como que a gente faz isso? Respira. Volta o olhar para dentro de você. Questiona. O que está me faltando hoje? O porquê que eu estou assim? Muitas pessoas sentem medo, principalmente quando se trata de pensar que o passado foi melhor. Isso é doloroso e impede a gente de deixar a vida fluir livremente. Tem pessoas que vivem do passado. Quando eu tinha tantos anos era muito melhor. Vive de museu.
tá? Quem gosta de velharia é museu. Amadurecer é ter cuidado com o que diz, respeitar o que ouve, meditar sobre o que pensa. Então, vamos olhar para si mesmo. Amadurecer significa entender que não existe amor maior do que o amor próprio. Eu só posso dizer para o outro que eu o amo, que eu gosto dele, se eu me gostar, se eu me amar. Lembra da questão do avião? Põe a máscara primeiro em você para depois ajudar o outro. É a mesma coisa. Reconheça primeiro você para depois você conhecer o outro. Aquilo que, senão você fica dependente dele. Aquilo que não te pertence, deixe ir embora. Porque ficar preso ao passado impede de fecharmos ciclos e curarmos as feridas emocionais. Aqui nos mantém aonde? Nas zonas de conforto. Parar de reclamar, lamentar, é a melhor maneira certa de promover mudanças. Então, parar de julgar, parar de arrumar justificativas, sabe? Questiona, por que eu estou fazendo isso? Qual é meu medo? O que me impede? Porque a questão é minha. Aprender e aceitar o que a vida nos apresenta e seguir em frente. Fundamental, né? Amadurecer significa encarar a realidade como ela é. Muitas vezes bem mais dolorosa do que gostaríamos, mas isso não quer dizer que a gente não sabe lidar com ela. Então vamos enfrentar, né? Isso ajuda a gente a crescer. E não importa para ninguém. O que passa com você é seu. Olhar o passado emocional sem dor. Ao limpar o caminho, veremos o que está próximo, o presente, tá? Viva o presente, supere e aceite o que passou. Não podemos mudar o que já aconteceu, mas sim aprendemos e seguimos em frente. Ou seja, usar a cabeça de adulto. Esse é o amadurecer. Melhorando a maturidade emocional. Presta atenção. As emoções e sentimentos são como mensageiros levando versões sobre o que está acontecendo. Muitas vezes, essas versões carregam memórias afetivas, como mágoas, frustrações, raivas do passado. Cuidado para não trocar os fatos por narrativas emocionais dos fatos. Então, o que é importante a gente questionar? Isso a terapia ajuda muito, né? Não é você falar o que aconteceu, mas como você interpretou, como você se sentiu diante do que aconteceu. Não quer dizer que você mereceu ou deixou de merecer, mas é importante. É isso aqui, ó. Cuidado para não trocar os fatos por narrativas emocionais dos fatos. Então a gente tem que entrar em contato com as nossas emoções. Desenvolva a empatia. Pare de julgar e achar que as outras pessoas estão fazendo o mesmo, te julgando. Questione as suas opiniões e tente enxergar o mundo e o outro por outro ângulo antes de emitir a sua sentença final. Não existe certo e errado. Existe opiniões diferentes, pontos de vista diferentes. Assume a responsabilidade. Domine domine as emoções da mesma maneira como domina outras funções fisiológicas. Assuma a responsabilidade por esse controle. Você não é apenas o que sente. Não se permita reduzir diariamente a expressão das emoções. Procure ir além e aprenda como responder adequadamente aos estímulos. Você é muito mais do que imagina. O que quer dizer isso? Aprende a olhar para você. Não seja dura. A gente é muito boa para os outros. A gente está aberto a tudo para ajudar o outro. Mas quando diz respeito a nós, parece que a gente sempre se coloca em segundo plano. Nunca se acha merecedor. E isso tem que mudar. E isso é através do autoconhecimento. É aprender a olhar para você. O que vem de fora não muda. Mas a nossa maneira de enxergar e nos posicionarmos é o que vai fazer as mudanças. Envolva-se no processo vitalício. Enquanto houver lucidez mental, um grau razoável de energia, continue buscando desenvolver mais, ser melhor. E isso é fato, né?
Aqui eu trouxe algumas dicas de leitura muito interessantes, vale a pena, tá? E a gente vai também ter a nossa dinâmica, a Rosa dos Ventos, que é muito interessante e vai fazer a leitura disso tudo, mas dentro de uma dinâmica, tá certo? Já já a gente se encontra. E outra coisa, na apostila, ela está muito mais detalhada, todos esses assuntos. E qualquer dúvida, podem me procurar. Um beijo no coração. Tchau.